como que é ser guiado por Deus. Você sabe como que funciona? Como que é ser guiado pelo Espírito Santo? Como que é ser guiado, destinado, jogado, impulsionado por Deus? E eu vou compartilhar aqui com vocês em poucos minutos como que é você ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado por Deus, e como que Ele vem fazendo na minha vida, e como que é a minha trajetória com Deus na minha vida, no meu coração. Olha, você muitas das vezes acha que Deus, Ele não está junto contigo, que Ele te esqueceu, que Ele está num momento assim que você fala, cadê você? Mas o que você não sabe é que às vezes você não tem intimidade e que Ele está tentando te guiar. Você sabe que o propósito que Deus criou você, o propósito que Ele tem para você, a melhor parte disso, o mais interessado nisso é Deus, não é nem você, porque Ele tem um destino para você, Ele quer que você se encaixe e que você realmente execute aquilo, pois aquilo tem uma missão. Pois cada um de nós temos uma missão, sabe? Quando eu vejo assim, eu vejo aquela parte da Bíblia onde fala que Felipe, ele ouviu, né, a voz de Deus e foi destinado a uma estrada onde não passava quase ninguém, uma estrada perigosa, aonde passou um eunuco numa carroça, e aí quando passou, Deus pediu para ele ir por estrada, depois pediu para ele se aproximar dessa charrete, carroça, e aí acabou que ele andou conversando com um rapaz que estava lá, né, que era de uma cidade, e aí no final das contas ele batizou esse eunuco, né? Porque ele falou assim para ele, o que me impede de me batizar, Felipe? Ele falou, nada, quando ele explicou sobre o batismo para ele, né? Encurtando a história. E ele batizou, e depois que ele batizou nas águas, ele foi transladado para outro lugar. E aquele propósito que tinha para ele foi que aquela pessoa levou aquela graça do batismo, o Espírito de Deus ali, o discernimento, né? Levou para outra geração, para a cidade dele, e foi multiplicar aquilo. Então, para tudo na vida temos um propósito, para você também tem. A graça de Deus, ela está conosco. E hoje o que eu tenho para te falar sobre Ele estar direcionando a minha vida, que é muito maravilhoso você estar na presença e na graça dele. Pois eu perdi muito tempo da minha vida com outras coisas, sem me posicionar, sem fazer o que tinha que ser feito, jogando, empurrando com a barriga, jogando para amanhã. Assim como umas pessoas falam. E a vida da gente, quando a gente descobre que Deus, Ele pode conversar conosco, que Ele pode nos dar direcionamento, Ele pode nos determinar as coisas a se fazer, a gente começa a ficar cheio da graça do Espírito. Então, o que eu te falo? Hoje é muito bom você acordar, hoje eu acordo, nunca, jamais fiz isso no passado, e peço a presença do Espírito Santo para vir junto comigo, né? Eu falo, meu Deus, Espírito Santo, conduz o meu dia, guia meus ouvidos, porque Ele tem essa capacidade. O Espírito Santo, Deus, Ele tem essa capacidade de conduzir os seus ouvidos para você ouvir coisas que realmente fazem sentido, para você ver coisas que fazem sentido, para sua boca falar coisas que fazem sentido para as outras pessoas e para o seu coração absorver simplesmente o que se trata, o que faz sentido. Pedra, coisas dos outros, amargura, não entra no seu coração, porque ele vai ser bloqueado. O seu ouvido vai filtrar, o seu coração vai filtrar e você vai ser conduzido. Você está direcionando uma rota. Hoje eu estou em São Paulo diante de um direcionamento, saí de 1.300 quilômetros da minha cidade natal, Rondonópolis, né, onde eu fui criado a vida inteira e jamais pensei em me mudar de lá e quase não saí nem para passear, e hoje eu estou num direcionamento de Deus, ouvindo uma pregação agorinha, né, falando sobre Deus, Ele vai agir na vida da gente, mas a gente tem que deixar Ele agir na vida da gente, porque quando a gente deixa Ele agir na nossa vida, as coisas começam a fluir. Quando a gente se posiciona, as coisas começam a fluir, porque assim, uma coisa é fato, né, falaram pra mim esses dias, falou assim, você está parece que está mais difícil em São Paulo, parece que está mais pesado, parece que o fardo está mais pesado. Você tinha uma vida tranquila no Mato Grosso, você tinha uma empresa, tinha colaboradores, você morava perto, né, porque aqui é um trânsito, você podia ir de a pé, você podia ir de bicicleta, você podia ir de moto, de carro, 5 minutos, e todo mundo em volta, todo o apoio, toda a rede de apoio, familiares, tudo. E aí eu falei assim, é muito mais simples mesmo eu viver a minha vida lá em Rondonópolis. Era muito mais simples, eu tinha uma casa boa, grande, eu tenho essa casa, né, eu tinha uma empresa ali do lado da minha casa, sogra, sogro, pai, irmãos, final de semana, toda a rede de apoio, as pessoas conhecidas em volta da gente, né? A hora que eu queria sair só a dois em casal, tinha minha sogra, tinha as pessoas para deixar as crianças, o Arthur andava de bicicleta para todo lugar ali, ia para escola pertinho. Então assim, eu respondi assim para essa pessoa, a vida era muito mais fácil em Rondonópolis mesmo, mas
eu não estou vivendo mais as minhas vontades, eu estou vivendo as vontades do Senhor. E as vontades dele é muito melhor e maior que a nossa. Pois hoje o que parece não fazer sentido para você, lá na frente vai ter uma explicação. Tudo que você começou a negar na sua vida no passado, que você falou que não ia fazer de jeito nenhum, que você não concorda, aquilo começa a fazer propósito lá, começa a fazer sentido lá na frente, pois está relacionado ao seu propósito. Então, todas as vezes que você falar, jamais eu faço isso, nunca vou fazer isso, nunca aquilo está intimamente ligado ao seu propósito, porque Deus está comunicando com você. E tem duas pessoas que sabem do seu caminho e o potencial que você tem. Uma das pessoas é o seguinte, ela é Deus que te criou, que Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todo lugar, Ele te criou antes de você nascer no ventre da sua mãe. Não vem com historinha que você foi escolhido entre milhões de espermatozoides e nasceu aleatoriamente, não. A sua cabeça não foi criada aleatoriamente. Assim como Felipe, que eu contei aqui no começo, você também foi criado com um propósito. Assim como Samuel, o profeta Samuel, foi nascido de Ana, também foi feito com um propósito. E Deus, Ele sabe o seu caminho, a sua trajetória, Ele sabe o seu futuro. Então, o inimigo também sabe. Quando Ele te cria, Ele sabe que você vai despertar muitas pessoas com a fala. Ele vem desde criança te massacrando, te criando bloqueios na sua vida, para que você jamais pense em falar em público. Ele te constrange na escola, ele faz acontecer, porque ele já sabe, vamos calar aquele dali, vamos calar a voz daquele ali, vamos fazer ele pegar medo de pegar no microfone para nunca falar com ninguém. Se você tem um projeto de ser cantor e Deus já falou, aquilo ali vai abalar muitas pessoas com a sua música, vai trazer muitas pessoas para Deus, o inimigo ele já começa desde pequena a traumatizar aquela pessoa para que ela não identifique o verdadeiro propósito e o inimigo começa a te direcionar para você trocar a rota. Só que como que você consegue modificar isso tudo? E eu vou te falar, você consegue modificar isso tudo fazendo sabe o quê? Pedindo a Deus, clamando a Ele para Ele estar junto contigo na sua trajetória e para que Ele revele de coração o que Ele tem para você, por que você foi criado. Me fala, Deus, conversa comigo, me dê discernimento no meu coração, me dê maturidade para ter discernimento, para poder entender o que você tem comigo. Então assim, ser guiado por Deus é muito melhor do que eu estava na minha vida no passado. A minha vida, meu outro ano, eu fiz tantas coisas erradas e às vezes aquilo vem à tona, né? Às vezes a minha esposa lembra, outra pessoa lembra e eu falo, não, mas aquele lá era outra pessoa, porque eu renasci de novo, eu nasci em Cristo. E quando você se torna outra pessoa, você tem que se tornar primeiramente na sua mente, você se torna outra pessoa. Só que nada é uma evolução assim do estralado do dedo, acordei diferente, não. A nossa mudança, o nosso espírito pede, o nosso corpo quer fazer uma coisa, a nossa alma quer fazer outra, e o espírito está direcionando você a outra, e você tem simplesmente que obedecer. Eu lembro há muito tempo atrás que eu encontrei um cara, e aqui em São Paulo, acho que foi no mês 5, e aí ele tocou no meu coração e falou assim, você só faz o que você está sentindo aqui dentro. E de verdade, hoje eu estou fazendo o que eu estou sentindo aqui dentro. Por quê? Porque Deus tocou no meu coração e Ele vai falando com você e com outras pessoas. Então, direcionamento de Deus, você tem que pedir a Ele. Deus, Ele fala com todo mundo. Lembre-se, Ele é o mais interessado em você descobrir para que você foi criado aqui nessa terra. Ele é o mais interessado, porque Ele tem um propósito para você, para sua família e para as pessoas que estão ao seu redor. Acorda, gente. A gente não veio nessa terra simplesmente só para comer, dormir, procriar, criar filhos, construir uma casa, construir uma moradia e ficar nessa, final de semana sextou e pronto. Deus não fez a gente só para isso, a gente está aqui só de passagem. E a gente vai ver que essa eternidade, que parece uma eternidade, essa vida, vamos supor, do 0 a 80 anos de idade, que você vai viver talvez, essa vida é muito curta relacionada a toda a vida eterna. Às vezes não equivale nem a 0,01% do que você ainda vai viver depois que partir, depois que você o portão de Deus entrar de novo, voltar, Jesus Cristo voltar e ressuscitar as pessoas. Então assim, presta bem atenção. Queira ser direcionado por Deus. E eu tenho uma coisa para te falar, é a melhor coisa que tem, você ser direcionado, você ter intuições e impressões no Espírito. E sabe o que é melhor ainda? É você descobrir, ter discernimento que Ele está tentando falar com você há muito tempo atrás. E não é de agora, sabe? É muito tempo atrás. Ano passado eu tive uma revelação que eu vou contar para vocês. Eu fiquei tão agraciado com a presença de Deus na minha casa que eu pedi a Deus assim, falei assim, poxa Deus, por que estava murmurando? Por que você não apareceu antes para mim? Por que você não me resgatou uns 5 anos, 10 anos atrás? E aí
E ele falou assim, eu passei num corredor e falou, pega aquela Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia, tá até com o Arthur ali. Aí ele falou assim, eu peguei a Bíblia e falou assim, o Espírito falou no meu coração, pega aquela Bíblia ali, dá uma olhada. Aí eu abri a Bíblia, lá que eu abri na primeira página da Bíblia, tinha uma dedicatória. Uma tia minha, que é da igreja Congregação Cristã, e ela fez uma dedicatória falando assim, Anderson, esse é o melhor presente que uma pessoa pode dar para outra pessoa. Quando você se sentir fraco, aqui está as palavras. Quando você se sentir desmotivado, quando você tiver, aqui está. No final, ela colocou a data lá, e aí na hora que eu li aquilo, o Espírito revelou no meu coração. Ele falou assim, nitidamente comigo, eu estou te caçando desde antes dessa data. Você que não quis ouvir. Então eu olhei, era dia 7/1 de 2008, e ele falou no meu coração, eu tô tentando te resgatar faz muito tempo, antes dessa data, você que não quis ouvir. Cara, aquilo machucou no meu coração profundamente, eu chorei, eu estava de noite em casa e eu chorei em prantos, porque quando o Espírito fala com a gente só tem que obedecer. E muitas pessoas não vê Deus, não tem intimidade com Ele, porque elas não querem, porque lá na Bíblia diz, se você clamar, se você pedir, Ele vem pra você. Você não precisa de ir na igreja, você não precisa de ir em movimento de igreja, você não precisa de nada. Você precisa de ter intimidade, entrar num quarto em secreto e conversar com Ele, pedir e clamar. E não é pedir e clamar na hora que tá tudo dando errado na sua vida. Lógico que Ele vai te ouvir, sabe por quê? Porque Ele te perdoa. Apesar de você, às vezes, a vida inteira não procurar Ele no seu momento de fraqueza só, ou no momento que perde um ente querido, e você quer saber o que aconteceu, Ele te dá a resposta. Só que você, às vezes, não está preparado para você ouvir a voz de Deus. Então, entenda, você também pode ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer um de nós podemos. E a presença dele, na hora que ele chega, ele nos toca, a gente muda completamente. Muda o nosso interior, muda a nossa face, muda a nossa pessoa. E é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Se você gostou, se você curtiu, coloca aí, comenta, envia esse vídeo ali para mostrar para a pessoa próxima a você, a qualquer um, que Deus ele pode entrar e transformar. Ele entra e transforma a vida das pessoas. Eu acredito, eu tenho plena convicção, eu tenho fé, eu estou vendo, eu estou vivendo que Deus é milagroso, Ele é misericordioso, Ele consegue fazer tudo. E a gente tem que ter um coração manso e humilde para poder entender o que Ele tem para nós e como que Ele está agindo para nós. Então, se liga, presta atenção que Deus ele pode se comunicar com você hoje até através de sonhos e no seu dia a dia, através de uma placa, de um carro na rua, no trânsito. Ele pode se comunicar com você através do mendigo, através do Uber, através de qualquer pessoa, através da sua mãe dentro da sua casa, só que você às vezes não está preparado para ouvir e falando assim, será? Isso é coincidência? Não existe coincidência. Entendeu?